Oi, eu me chamo Carla, sou acadêmica do curso de licenciatura em História e bolsista na modalidade PIBIC-CNPq. A pesquisa que eu vou apresentar hoje tem como título Trabalhadores em Tempo de Modernização Autoritária, Mundo do Trabalho e Ditadura na Amazônia Setentrional, entre 1967 e 1972, e contou com a orientação do professor Sidney Lobato. A pesquisa ela tem como tema os mundos do trabalho durante o período da ditadura empresarial militar brasileira. De partida, a gente reconhece que compreender a diversidade de experiências de trabalhadores e trabalhadoras num país tão amplo e tão heterogêneo como o Brasil é desafiador. Com isso, é necessário que se faça um esforço no sentido de identificar e analisar as especificidades sociais da Amazônia Setentrional. Com a aspiração de contribuir para que a historiografia nacional consiga discutir as outras faces da ditadura empresarial militar brasileira e analise a realidade dos trabalhadores nesse processo político para além da região centro-sul do país, a pesquisa ela objetiva elucidar as transformações ocorridas no território federal do Amapá durante o governo do general Ivanhoé Martins, procurando compreender o discurso governamental em relação ao papel dos trabalhadores em um período de rápida e autoritária modernização. A metodologia consistiu, em um primeiro momento, em uma revisão bibliográfica, onde foram feitas leituras tanto sobre o período ditatorial quanto sobre as relações trabalhistas. Para que se alcançasse os resultados, foi feito um levantamento dos artigos de jornais locais A Voz Católica e Amapá, com a finalidade de obter informações relativas ao contexto econômico e demográfico e também analisar múltiplos aspectos da vida social e política do território, sem descuidar das influências que o governo poderia estar exercendo sobre os órgãos de comunicação. Foram também analisados os dados econômicos e populacionais apresentados pelos censos do IBGE do ano de 1970, com o intuito de identificar regularidades, variações, mudanças, tendências e discrepâncias reveladoras de aspectos da realidade dos trabalhadores e trabalhadoras do território. Por meio do levantamento dos jornais, notou-se que um dos principais discursos utilizados pelo governo ditatorial brasileiro colocava o trabalho como um fundamento da dignidade do homem, através da romantização de longas jornadas de trabalho, justificando elas como essenciais para que o território alcançasse desenvolvimento econômico. Esse discurso ele era propagado tanto pelo governo, através do jornal Amapá, que tinha um cunho político, quanto pela igreja, através do jornal Voz Católica, que era produzido pela Prelazia de Macapá. Como mostra esse trecho da edição número 408, em que fala aqui sobre o trabalho, este é querido e abençoado por Deus. Deus que dotou o homem de inteligência, de imaginação e de sensibilidade. Deu-lhe assim um meio para completar, de certo modo, a sua obra. Ou seja, artista ou artífice, empreendedor, operário ou camponês, todo trabalhador é um criador. Os planos de desenvolvimento para o território, eles foram a base do governo do general Ivanhoé, e isso refletiu diretamente nas relações trabalhistas do período. O Ivanhoé, ele transformou o território em um canteiro de obras, que acaba sendo possível de notar através dos dados do censo, em que mais de 4.000 trabalhadores e trabalhadoras estavam empregados na área de construção civil, o que é um número alto se a gente analisar que a população da época era formada por pouco mais de 100 mil habitantes. A partir da leitura dos jornais, outra coisa que foi possível encontrar foi uma grande preocupação em relação aos trabalhadores com a sua qualificação e a sua educação, como mostra esses títulos de artigos que eu retirei do jornal Amapá e a Voz Católica, em que eram anunciados alguns cursos que seriam ofertados para esses servidores, como esse de curso de auxiliar de secretaria, na edição 1462, o outro de um curso de administração de material, na edição 1468, do Amapá, e um sobre um curso que a CADES realizaria no Amapá, que era uma campanha de aperfeiçoamento ao ensino secundário, na edição 429 do A Voz Católica. Esse baixo nível de instrução dos trabalhadores, eles também podem ser destacados pelos dados do censo,
a respeito da alfabetização e dos anos de estudo. Sobre o primeiro, de um total de 92.217 pessoas, apenas 53.350 sabiam ler e escrever. Já em relação aos anos de estudo, percebe que de um total de 73.425 pessoas, 24.750 não possuíam nenhum tipo de instrução e apenas 155, sendo estes 143 homens e 12 mulheres, alcançaram 17 anos de estudo, que nos mostra que as desigualdades educacionais elas estavam ainda mais presentes quando a gente coloca a análise de gênero em questão. Para tentar lidar com isso, outro projeto apresentado pelos jornais consiste na criação da Rádio Educadora São José, que veio com o objetivo de levar a educação formal aos habitantes, principalmente do interior, para que assim se alcançasse um aproveitamento dos recursos que a terra amazônica poderia oferecer, como mostra esse trecho da edição 449 do A Voz Católica, em que anuncia a criação da rádio e que se espera que ela possa contribuir para um desenvolvimento cada vez maior do homem dos campos, pois esse seria o único caminho para uma prosperidade da população e um aproveitamento racional dos imensos recursos que a terra tem. Assim, a gente encaminha para o final da apresentação e pode concluir que a história do território federal do Amapá ela foi cercada por projetos de modernização econômica da região. Com esse 1 ano de pesquisa, a gente percebe que durante o período do regime empresarial militar, isso se mostrou ainda mais ostensivamente. Tanto o governo, por meio do jornal Amapá, quanto a igreja, pelo A Voz Católica, apontavam a educação como algo essencial para a formação de trabalhadores qualificados, priorizando tanto a formação escolar de base, quanto o aperfeiçoamento de jovens e adultos, para que assim se pudesse construir a chamada prosperidade econômica do Brasil. Essas são as referências que eu utilizei, e obrigada.